Amém, Senhor, nós damos graças a Ti, Pai bendito, pela Tua palavra. Obrigado por cantarmos a Tua palavra, Senhor. Realmente queremos que o nosso coração esteja cheio, Senhor, de louvor a Ti, cheio da Tua palavra. E nesse momento que estaremos mais uma vez expostos, Senhor, a Tua palavra, pedimos que a Tua luz penetre, Senhor, nos nossos corações, dissipando todas as trevas. Ó Deus, nos trazendo mais da revelação da Tua pessoa. Te bendizemos por todo bem que tem feito a nós. Em nome de Jesus. Amém. E aproveitar aqui a orientação do Espírito Santo nessa abertura que o mineiro fez, Salmo 66. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguma coisa sobre aquilo que eu compartilhei no México. E que foi sobre o tema da edificação, o ministério de todos os santos. Às vezes parece que é chover no molhado, né? A gente compartilhar esses assuntos de edificação com a igreja. Parece que já é um assunto tão recorrente, os irmãos têm conhecimento, mas a palavra diz lá em Romanos que, eu não sei se é em Romanos, Paulo disse isso, né, nem sei se foi Paulo, mas está escrito que essas coisas que são repetidas, creio que foi Paulo, são para a nossa segurança. Então, o que acontece muitas vezes, irmãos, é que nós estamos tão acostumados a ouvir certas verdades e elas ficam só no campo do conhecimento, né? Nós estamos, às vezes, sabedores, né? Temos conhecimento dessas realidades espirituais, mas muitas vezes não tocamos na prática essas verdades. Fica só no âmbito do conhecimento, né? E eu tenho visto, né, nesses anos que eu caminho na vida da igreja, vamos dizer assim, tenho visto muitos irmãos já avançados em idade que não conseguem praticar essas coisas. Nós temos conhecimento de várias localidades, né, onde há o testemunho do Senhor, aqui no Brasil mesmo, e que há vários grupos que, num determinado momento, caminharam juntos e depois se separaram. E aqueles que se separam são os que têm mais conhecimento intelectual. Você pode ver que isso se repete. É um padrão, infelizmente, um padrão maldito, né? Que se repete. As pessoas estão ali, né, vivendo na mesma localidade, já andaram juntos no passado e hoje não conseguem caminhar juntos. E não é por falta de conhecimento, talvez seja por excesso de conhecimento sem vida. É aquele conhecimento que você tem intelectualmente falando, mas você não tocou na vida. E o que te compromete é a vida, não é o conhecimento. Obviamente que nós não desprezamos o conhecimento, mas é aquele conhecimento que nós devemos buscar, é o conhecimento experimental, né? É de tocar, de experimentar, de provar, né? Muitos também se desviam do caminho, né? Porque tem um conhecimento emprestado de alguém.
Essa semana eu falei com uma irmã de outra localidade, que relatou que o seu filho se desviou. E uma das coisas que o rapaz alegou é que eu nunca tive uma experiência, eu andava à sombra da experiência de vocês. Então, irmãos, nós precisamos realmente tocar a realidade, sabe? E não sermos teóricos, né? Não estarmos aí cheios de letras, né? O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 8, diz, versículo 1, diz que a ciência incha, mas o amor edifica. Então, assim, muitos estão inchados, né? Esse inchaço, ele denota uma coisa de aparência, né? Quando você tem um membro do seu corpo inchado, né? Quando eu voltei lá dessa minha experiência, né, daquele vale que eu passei, eu estava com os meus pés e minhas mãos inchados, né? Minhas pálpebras inchadas, por conta do excesso de soro, né, que eu tomei. Excesso não, tomei o necessário, né? Então, logo que você olha para a pessoa que ela tem um membro inchado, aquele membro é evidenciado, né? Ele está numa anomalia, ele está aumentado, né? Então ele perde ali a harmonia com os demais membros, né? Ele fica destacado, né? Esse inchaço, né? E muitas vezes a ciência ela traz isso, né? Esse inchaço, né? Fica destoando, né? do restante, né? E muitos estão assim, inchados, se destacando dos demais, com essa quebra de harmonia do corpo. Então nós precisamos de fato, irmãos, seguir esse caminho de amor, né? Aquele caminho mais excelente que Paulo disse ali em 1 Coríntios capítulo 13, né? Ele ia mostrar um caminho mais excelente. Esse é o caminho do amor, né? Que nós devemos trilhar, né? E a edificação, ela não se faz sem amor. A ciência incha, 1 Coríntios 8:1, mas o amor edifica. Então nós não podemos edificar sem amor. É impossível, né? Porque a edificação é um processo penoso, né? A edificação é um processo penoso, trabalhoso, doloroso. Ele implica em lágrimas, ele implica em renúncia. Se você for ver todas as metáforas que as Escrituras, o Espírito Santo usa nas Escrituras para falar de edificação, ele sempre vai falar de processos dolorosos, de processos extenuantes, né? Paulo comparou a edificação com a construção de um edifício mesmo, né? Quem trabalha com construção civil sabe, né? O que é, quão extenuante, doloroso, cansativo é você edificar um edifício, né? Quantos litros de suor são produzidos, quantas machucaduras nos operários para se edificar um edifício, né? Também o Espírito Santo usa a edificação, usa para tipificar a edificação como uma lavoura, né? O apóstolo Paulo diz que nós somos lavoura de Deus. E nós vemos também nas Escrituras que o lavrador é paciente, né? Ele espera o fruto ali ser produzido, ele espera com paciência, e ele não espera de braços cruzados, mas ele tem que lavrar a terra, tem que livrar a terra das pestes, das ervas daninhas, tem que tirar as pedras, e tem que regar, e ele tem que se dedicar, e o fruto não aparece da noite para o dia. Sim. Como também o edifício não é edificado de um dia para o outro.
né? Leva anos para se construir um edifício. Também é comparada, né, a edificação, né, esse processo, como uma guerra, né? Lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios, Paulo fala sobre o soldado que milita, né? Que está ali envolvido numa batalha que demanda muitos meses de estratégia e muita vida derramada para se alcançar o sucesso que é a vitória. Então, todas essas metáforas nos falam que o processo de edificação ele tem que ser realizado com amor, com dedicação, que leva tempo, exige paciência e exige tudo. Exige tudo. Nós não podemos, né, edificar de maneira adequada se nós não tivermos essa entrega total, né? Então nós precisamos nos dedicar a essa obra. E eu tenho falado aqui aos irmãos exaustivamente, né, sobre essa questão do ministério de todos os santos, sobre a questão de servir a Deus, que o serviço não é algo facultado, né, a algumas pessoas, algumas poucas pessoas, mas toda a igreja ela é um obreiro, né? Essa visão que as pessoas têm, né, sobre a religião é algo que é muito arraigado no coração do homem. O homem, desde Babel, né, o homem tem essa visão equivocada de edificação. E nem podemos dizer que é uma visão de edificação, é uma visão de construção de um sistema, né? Então, assim, é lamentável, né, irmãos, que às vezes a pessoa passa muitos anos ouvindo sobre estes assuntos e essa verdade não cai no coração da pessoa. Então fica mais ou menos como uma teologia, uma teologia, e ela não vai para a prática, né? Então quando você vê, né, talvez até algum de nós aqui se enquadre, né? A palavra está sendo pregada para isso mesmo, para que a gente se adeque, seja adequados ao Senhor. Então muitas vezes a gente tem uma visão sobre a vida cristã, sobre a igreja, que é um lugar onde você vai ouvir uma mensagem, uma pregação, você vai cantar alguns louvores e vai ouvir uma mensagem para te fazer bem, né? Muitos têm a expectativa de ouvir uma mensagem evangelística, uma mensagem para a salvação, que existe e também deve ser pregada, obviamente, mas isso, irmãos, é só a porta. A salvação é a porta pela qual nós entramos para cumprir o propósito de Deus, né? Então, assim, nós não devemos ficar estagnados, cruzamos a porta e paramos. Nós precisamos avançar. Aqui, o versículo 12 que o irmão leu aqui, vamos ler o 10 a 12. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. O processo de beneficiamento da prata é espremer, ela é aquecida e ela é espremida por meio de uma ferramenta que ela passa por um pequeno orifício. Então ela é forçada ali, ela é apertada. Primeiro ela é aquecida, né, amolecida, e aqui o Senhor, a palavra de Deus nos compara a
prata na mão de Deus. Tu nos puseste na rede, afligiste os nossos lombos. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre nossas cabeças. Então aqui nós vemos aflições de toda sorte, né? Vemos o fogo da prova no afinamento da prata, vemos numa rede, como se fosse uma armadilha, lombos afligidos. Depois diz assim: fizeste com que os homens cavalgassem sobre nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água. Isso aqui é uma forja. É a maneira que se usa para fazer a têmpera do metal. Aquece até ele ficar vermelho, depois esfria na água. Então o metal vai criando resistência, né? E uma coisa que o mineiro falou, né? Aqui o texto fica bem claro que é Deus que faz isso. Amém. E se procede dele é bom. Ainda que seja misterioso para nós, muitas vezes não entendemos, né? Eu passei por essa situação toda, que os irmãos têm conhecimento, e a gente ficava ali deitado naquele assento do avião, atravessado. Ricardo me ensinou uma técnica de deitar. Senta na poltrona do meio, afrouxa o cinto o máximo que der para você conseguir ficar deitado e de cinto. E eu ficava gemendo de dor ali, pedindo misericórdia, Senhor, misericórdia, me livra. E o Senhor demorou para me livrar. Foi me livrar dias depois. Então parece muitas vezes que o Senhor está ausente, né, quando nós estamos passando por uma prova, mas o fato é que o Senhor está sempre conosco. E é Ele que nos coloca na prova. E o fim é o que nós vemos aqui. Mas nos trouxeste a um lugar espaçoso. Então o final da prova nos leva a uma vida abundante. E é o que o Senhor pretende de nós. Nos levar a uma vida abundante. Né? E mesmo que passamos por provas, e elas são necessárias, né? Elas são necessárias para que nós nos conheçamos, né? A prova nos leva a que nós nos conheçamos, a nossa fragilidade, né? Como diz o Salmo, né? O Senhor nos leva a conhecer o quão frágil somos, qual a somos dos nossos dias. Ele nos leva a passar por essas coisas, mas sempre nos traz a um lugar espaçoso. Amém. Eis aqui o lugar espaçoso. Amém. Nós estamos aqui num lugar espaçoso. A Bíblia fala que o Senhor nos esconderá no seu pavilhão, né? E que nós estamos no recôncavo das suas mãos. Então o Senhor nos leva a um lugar espaçoso. Obviamente que aqui ainda não é o nosso destino final. Mas certamente a igreja, a experiência de igreja é um antegozo daquele destino final nosso. Amém? Amém. Então o Senhor já me tem trazido, por isso eu glorifico o nome do Senhor com vocês, porque eu assim tenho experimentado, né, e visto a igreja como um lugar espaçoso, como um antegozo daquela glória final que nós teremos com o Senhor. Né? Quando eu entrei por aquela porta no domingo passado, meu coração se encheu de alegria. Porque não há lugar melhor para nós estarmos, irmãos, que não seja o seio da igreja. É o lugar onde nós somos abençoados. Isaías 66 diz que em Jerusalém nós seremos consolados. Nossos ossos reverdecerão como a erva.
E nós teremos alegria, né? Como alguém que é consolado por sua mãe, diz o texto. Em Jerusalém nós seremos consolados. Então, é uma bênção nós termos esse lugar para nós estarmos, né? Esse lugar, digo, esse lugar espiritual, não esse lugar físico, mas esse lugar espiritual, estarmos com nossos irmãos. E olha, irmãos, parece até meio clichê, né, eu falar isso para os irmãos, mas quando nós vemos a realidade de outros irmãos, vemos quão privilegiados nós somos. Quanto o Senhor tem repartido a sua palavra, quanto tem nos dado a sua instrução, quanto tem nos dado provar da sua palavra. Não só conhecê-la, mas provar, né? Ver que isso que nós lemos nas Escrituras sobre o propósito de Deus é algo real, algo que pode ser vivido. Nós não estamos pregando uma teoria, nós estamos falando do propósito de Deus, algo que foi dado por Deus para que nós experimentássemos, não para que nós conhecêssemos e saímos por aí, vou no México falar, pregar como que é a vida da igreja. Não, o nosso gemido, a nossa oração é para que aqueles irmãos, alguns estão mais avançados nessa visão, outros não, mas para que eles pudessem experimentar essa realidade, né? Eles pudessem realmente provar e ser abençoados, né? Queria ler com os irmãos também aqui algumas experiências do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele teve uma visão, né, sobre o propósito de Deus, e o Senhor achou nele, né, um vaso onde pudesse depositar essas riquezas e também um vaso para repartir, né, essas riquezas. Aqui em Atos capítulo 9, nós vemos ali a experiência dele, né, a experiência de conversão. Esse sofrimento que nós vimos lá no Salmo 66, né, essas provas, né, elas são comuns a todos os que querem andar piamente. Amém? Então nós estamos todos debaixo dessa mesma condição. Todos os que querem andar piamente padecerão perseguições, terão sofrimentos, terão que passar por renúncia. E o apóstolo Paulo, ele aprendeu desde o começo. Diz assim, verso 4, Atos 9, 4, diz assim: e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse ao Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Aqui a gente vê uma prontidão, né, do apóstolo em obedecer, mas também isso tem muito do ímpeto da religião, né? A religião se presta em querer fazer coisas. Nós vimos no último domingo a mensagem do irmão Chico sobre aquela passagem ali de Marta e Maria. Vimos que é uma escolha que nós fazemos. Nós podemos escolher ter uma vida devota ao Senhor, uma vida de adoração, ou uma vida ativista, cheia de atividades e muitas vezes esvaziada de devoção. Durante a semana, né, dei graças a Deus
pude estar em todas as reuniões durante a semana, e ali no compartilhar sobre a mensagem do domingo, a gente considerou isso, né? Que o verdadeiro serviço agradável a Deus é o que deriva da devoção. Né? Às vezes a gente tem um senso de fazer coisas, né? E amém, nós devemos sim fazer, né? Tanto que foi salientado na mensagem ali que não havia pecado naquela cena de Maria e Marta. O que havia ali era uma falta de prioridades, mas não havia pecado. Nós vimos que Marta escolheu aquele tipo de atitude de estar ali envolvidas com muitas, ansiosa, preocupada, com muitas atividades. E o que nós pode acontecer, e nós vemos, infelizmente, irmãos, isso se repetir em muitas experiências, em muitas congregações, é as pessoas perderem o Senhor no serviço ao Senhor. Né? O Senhor está ali, está presente, e as pessoas distraídas. Aqui nós vemos em Paulo, aqui, talvez ainda um pouco daquele ímpeto, né? Ele era muito pronto para fazer aquilo que ele entendia ser a obra de Deus, que no caso era perseguir e matar os discípulos de Jesus. Mas na cabeça dele, sendo ele um homem religioso e zeloso da lei, ele estava fazendo a obra de Deus, perseguindo aqueles crentes. Então, quando ele viu o Senhor, prontamente ele diz: que queres que eu faça? Irmãos, o que será que o Senhor quer que nós façamos? O que Ele está exigindo de nós? Será que nós estamos tão, às vezes, disparados, né? O irmão Eleazar do Prado, lá de Londrina, o finado irmão Eleazar, ele dizia que o ativista é como uma máquina desenfreada. Ele escreveu uma apostila chamada Descanso em Deus ou Ativismo. E ele dizia isso na sua apostila, que o homem religioso é como uma máquina desenfreada, colocada para fazer coisas sem nem mesmo considerar o que ele está fazendo, né? Achando que o seu ativismo agrada a Deus, e muitas vezes o Senhor está longe. O Senhor quer primeiro, irmãos, o nosso comprometimento de coração. Amém. É o que o Senhor quer de nós. Filho meu, dá-me o teu coração. É o coração que o Senhor quer. O Senhor quer a devoção, o Senhor quer a dependência, né? Os homens se põem a fazer coisas. O Senhor diz que tudo que é feito fora da dependência dele, né? naquele espírito religioso, o Senhor se enoja disso. Isso causa náuseas em Deus, né? Quando ali nós vemos aquele culto deturpado, né? Sem devoção, sem entrega, em Malaquias, né? O Senhor rejeita aquele culto. E Ele fala: olha, se você entregar ao Senhor um culto meia boca, vamos dizer assim, um culto fraco, ou um culto realmente sem devoção, né? Entregando para o Senhor o resto, Ele fala assim: por acaso, se você entregar um animal coxo ao teu governador, acaso ele vai aceitar a tua pessoa? Então você vê, o que interessa é a pessoa, né? Não o que você faz, propriamente dito, mas com que espírito você faz, com que coração. Então, quando você entrega algo realmente de coração, como a oferta de
Abel, né? Ele aceitará a pessoa do ofertante. Amém? Ele diz ali, a palavra diz que o Senhor não se compraz de sacrifícios, de oferta, né? Porque, como nós cantamos, porque teu é tudo. Né? O salmista falou assim: se você tivesse prazer em holocaustos, eu daria todas as novilhas do mundo. Mas o Senhor quer o coração quebrantado, o coração contrito, o coração entregue, um coração cheio de adoração a Ele. É isso que Ele busca de nós. Então o nosso serviço, irmãos, deve derivar da nossa devoção. E sempre foi assim o coração de Deus. Ele sempre buscou, né? O Senhor, como Jesus disse ali para a mulher samaritana, né? O Senhor está interessado nos verdadeiros adoradores, né? Não está interessado no seu método. O seu método pode ser maravilhoso, né? Nossos pais adoravam no monte, porque assim que eles entendiam que era adoração. E os judeus em Jerusalém. Mas o Senhor disse: não é nem no monte, nem em Jerusalém. É em espírito e verdade, né? O Senhor quer essa realidade nossa. E dessa realidade de adoração é que vai derivar o serviço adequado. Amém? Aquele serviço que é realizado sem pressa, né? Aqui nós vemos o Senhor Jesus tratando da pressa religiosa do Paulo. Senhor, o que quer que eu faça? Eu já te vi, eu tenho que fazer alguma coisa para esse Senhor. Aí o Senhor, nós vemos aqui seguindo o texto, né? Aí o Senhor diz assim: levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Irmãos, para um ativista isso aqui é a morte, né? Vou te falar agora. Vai lá para a cidade e lá eu vou te dizer, né? E ainda o Senhor o deixou cego, né? A palavra diz aqui: e os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando pela mão, imagina, aquele homem que saía no ímpeto para fazer o que ele entendia ser a obra de Deus, né? Agora tem que ser guiado pela mão e conduzido. Imagina, ele que conduzia muitos às prisões, né? Agora é conduzido, levado pela mão, né? Aquele homem impetuoso, agora cego, sendo conduzido pela mão, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Ananias não falou: Senhor, o que quer que eu faça? Ele só se colocou à disposição. Ele era o irmão mais tratado. Senhor, eis-me aqui. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Olha só, quando o Senhor nos leva, quando o Senhor se cala, né, não nos dá nenhuma ordem, nós temos que fazer como Saulo, orar. Às vezes o silêncio de Deus nos leva a orar. Orar para saber a vontade de Deus. Quantos irmãos nós temos visto, irmãos, fazendo movimentos fora da vontade de Deus? Isso é uma lástima. A gente às vezes quer impedir, mas a pessoa está obstinada e não está disposta a ouvir. Então o Senhor deixa que ele faça o que ele quer. E lá na frente o Senhor pode
falar a esse coração e ele vai ouvir o Senhor. Mas sempre fica o prejuízo. Todo movimento que você faz fora da vontade de Deus, você fica com prejuízo. Né? Você deixa de avançar no propósito. Né? Às vezes o Senhor tem um plano para te usar, quer se revelar mais, mas como Marta, nós escolhemos fazer a coisa à nossa maneira. Então nós temos aí uma questão da responsabilidade, né? Como o Chico falou, responsabilidade do homem e soberania de Deus. Temos essa tensão, né? Essa tensão que existe desde sempre. Sim. Que nós só vamos compreender quando estivermos com o Senhor face a face. Mas é uma questão de escolha, né? Então aqui Saulo foi levado a orar, porque o Senhor ainda não havia dito o que ele havia de fazer. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Diz-lhe, porém, o Senhor: vai. Aqui está na ordem de Deus: vai. Porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Imagina, irmãos, você vê que o padecimento fazia parte do propósito de Deus na vida de Paulo. Ele devia padecer, não porque Deus estava castigando ele por aquilo que ele fez na ignorância. Não era um castigo de Deus esse padecimento. Esse padecimento era para que ele fosse assemelhado ao Jesus que ele perseguia. Não era a vingança de Deus, não era castigo. Você perseguiu o meu povo, agora eu vou te castigar. Você vai ver quanto tem que padecer pelo meu nome. Não. Ele estava participando das aflições de Cristo. Ele estava cumprindo aquele processo na vida dele que diz ali: em nós opera a morte, para que em vós opere a vida. Irmãos, se você quer ser um instrumento deste, de Deus, você deve se entregar a todo o sofrimento que o Senhor propor na sua vida. Né? Às vezes às vezes não, né? Sempre vai te custar uma renúncia. Né? Por isso que eu falo, não se movimente fora da vontade de Deus. Não tente escapar da porção de sofrimento que o Senhor reservou para você. Amém. Porque Ele quer revelar o seu Filho em você. Amém? Amém? E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, e disse: Irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho por onde vinhas, o Senhor Jesus, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram os olhos como umas escamas, e imediatamente recuperou a vista e, levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado a ele. Ele já experimentando as consolações que se acham na igreja. Quando ele recuperou a vista, a primeira pessoa que ele viu foi meu irmão. Ele viu Jesus, ficou cego, e depois a primeira pessoa que ele viu foi meu irmão. Né? Foi usado por Deus para confortá-lo, deu comida para ele, ele ficou confortado. Então ele já experimentou ali, né, sua primeira experiência, né, ali com a igreja, né, com os irmãos. Então, irmãos,
nós vemos que Paulo aprendeu a lição, né? Veja agora em Atos capítulo 20. Olha só, verso 17 diz assim: de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Então, como que Paulo se portou entre aqueles irmãos. Verso 19: servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos um padrão de serviço. Paulo já estava aí prestes a ser preso e terminar os seus dias, né, no cárcere, ali depois sendo martirizado. Então, ele diz aqui, como que se serve a Deus? Servindo a Deus com a humildade, com toda a humildade. Nós, ali, naquela viagem ao México, né, nós ouvimos muitos relatos de irmãos, né, obviamente não se queixando da congregação aonde eles estavam, mas se queixando do que eles tinham vivido antes, né? E muitas queixas semelhantes. Irmãos vítimas de maus obreiros. É impressionante. Eu fui compartilhar a palavra numa denominação chamada Casa de Oração. E depois que eu compartilhei a palavra, uma irmã veio conversar conosco. E a gente ficou muito comoído pela situação dela. Ela era uma mulher mais ou menos uns 50 anos e ela chorava muito, lamentando que o esposo e os filhos haviam se desviado e só restou ela crendo no Senhor na casa. E ela chorava muito porque tanto o esposo como os filhos tinham se desviado porque se escandalizaram com o procedimento de maus obreiros, homens que tiravam, né, os recursos dos irmãos, roubavam os irmãos e abandonavam a congregação, e isso sucessivas vezes. Então ela chorava, ela tremia tanto, nós fomos orar por ela tremia tanto que o celular caía da mão dela. Ela estava segurando o celular, ela tremia muito. E ela assim, consciente do propósito de Deus para a família e chorando porque não tinha ao seu lado o seu marido e seus filhos. E essa história nós ouvimos por outros irmãos também, em outras congregações, irmãos feridos, né? E a gente viu ali, nós vimos ali a necessidade de o povo ser edificado, né? De realmente ser levantado no testemunho, os irmãos viverem a vida da igreja, né? O ministério de todos os santos. Nós vimos que não basta nós termos um fundamento correto. O fundamento é a primeira etapa. Você não vai olhar para uma construção que só tenha a viga baldrame ali, o alicerce, e não tem um tijolo assentado, não tem uma pedra, não tem uma coluna, não tem
telhado, isso não é edificação. O fundamento deve ser posto, que é Jesus Cristo, mas deve ser edificado sobre ele, né? Deve ser haver um testemunho. Então, assim, ali nós vemos que as congregações têm o fundamento correto, os irmãos amam o Senhor, né? É pregado o Evangelho, pessoas se convertem, né? Só que falta a segunda etapa da obra, né? Que é de levantar o testemunho, né? Dos irmãos conhecerem o propósito de Deus. E, irmãos, sintam-se privilegiados, porque o Senhor tem nos revelado coisas grandes, tem nos revelado essa realidade de Cristo e da igreja, né? E isso é uma preciosidade que nós temos muito grande. Então aqui nós vemos que Paulo servia, né? Então assim, nós precisamos que esse caráter que foi trabalhado em Paulo também seja em nós, né? Servir o Senhor com toda a humildade, né? Uma outra coisa que não contribui para o testemunho é o fato de as pessoas defenderem o seu ministério, né? Não servem humildemente. O serviço ele deve render toda a glória ao Senhor. Amém. Né? Eu falava aos irmãos lá, né? Casa de Deus, né? A casa de Deus é para o prazer do possuidor da casa. Amém. Não é mesmo? Amém. Quando você vê uma casa, né, suntuosa, né? Uma vez nós fomos lá para Arraial do Cabo, a Bia era bebezinha, o André ainda não estava nessa terra, e nós fomos lá com a Priscila, e nós fomos ali na praia de Arraial do Cabo. Aí uma pessoa ali da região falou assim: ó, aquela mansão ali é do Roberto Carlos, né? Então sempre quando você fala de uma casa suntuosa, você sempre vai apontar para o possuidor dela, né? É ele que recebe a glória, não é a casa, é o possuidor da casa, é o dono da casa, é ele que tem a glória, né? É o nome dele que foi levantado ali. E nós precisamos ter esta visão de edificação. Nós edificamos, isso já é uma grande honra, né? Nós sermos chamados, como Paulo disse, cooperadores de Deus. Nós cooperamos com Deus na edificação da casa. E essa casa deve ser feita para o agrado dele, né? Lá em Ageu capítulo 1, o profeta diz assim, o Senhor pela boca do profeta diz assim: subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e eu me alegrarei dela. Eu terei prazer nela, na casa. Então nós precisamos edificar com este coração, de não fazermos um nome da casa, um nome para nós, mas um nome para o Senhor. É para exaltar o nome do Senhor. Ele que é o possuidor da casa. A casa é para a morada dele. Nós somos edificados, sacerdócio santo, casa espiritual, para a habitação de Deus no Espírito. Então, a casa deve ser do agrado do possuidor. Ela deve ter o jeito do possuidor, a cara do possuidor, né? Que é o Senhor. Ele é o Senhor da casa, né? Então, quando o Senhor aprova a casa, ele se manifesta na casa, não é assim? Quando o tabernáculo ficou pronto, então o Espírito Santo, o Senhor Deus, desceu e sua glória encheu o tabernáculo, e foi assim também com o templo, né? A glória do Senhor encheu a casa, porque o Senhor aprovou aquela edificação. Então nós buscamos isso, a aprovação de Deus na edificação. Por isso nós não temos liberdade, irmãos, de edificarmos a nossa maneira. Nós estamos
cativos à planta, ao modelo, né? Como o Senhor Deus falou a Moisés: veja que seja feito tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Ele não tinha liberdade para inovar. Quantas inovações nós estamos vendo, estratégias humanas, né? Nós ficamos muito entristecidos. Algumas congregações ali no México tinham o culto semelhante ao nosso culto, né? Louvores cristocêntricos, equilibrados, mas tinha algumas, irmãos, que misericórdia. Teve uma congregação que quando eu entrei ali, apagou a luz, tudo, começou a piscar a luz vermelha, roxa, tudo, e eu sinceramente olhei procurando uma rota de fuga. Eu falei: vou correr daqui desse lugar. Mas eu lembrei assim: vou correr para onde? Né? E aquele som alto, aqueles cânticos, todo mundo rebolando ali, é uma carnalidade terrível. Eu falei: Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado pelo povo, né, que o Senhor me colocou. Obrigado pela revelação que o Senhor tem nos dado. Né? E depois a gente acabou até tendo misericórdia daqueles irmãos. Né? Eles estão ali, talvez iludidos, né, achando que aquilo é uma boa estratégia para talvez atrair as pessoas, atrair os jovens, mas na verdade sabemos que são estratégias humanas. Né? Moisés foi louvado porque ele foi fiel ao modelo. E o Senhor acha em nós também, irmãos, pessoas fiéis ao modelo, né? Sem inovação. Que todo o nosso serviço, todo o nosso movimento vise a glória de Deus, vise a satisfação do coração de Deus. Que o Senhor olhe para nós e possa dizer assim: você é um servo fiel, né? Eu te coloquei uma tarefa na mão e você cumpriu fielmente, né? É isso que nós devemos buscar. Então aqui nós vemos que Paulo serviu com toda a humildade. Vocês lembram, todos aqui nós sabemos quem era Paulo no judaísmo, né? E o quanto ele abriu mão de toda aquela segurança da religião, né? Do status. Ele era hebreu de hebreus, né? Ele, segundo a lei, ele era da seita mais rigorosa, né? Ele era fariseu, né? Ele era da tribo de Benjamim, né? A tribo mais aguerrida que tinha. Então, assim, ele tinha tudo para permanecer no sistema. Mas quando ele teve aquela visão do Senhor, aquela visão ganhou o coração dele. E ele reputou tudo aquilo que era de tanto valor, aquela posição que era tão almejada por tantas pessoas, ele reputou como refúgio. Ele desprezou aquilo para que pudesse ganhar a Cristo, para que fosse achado nele. Irmãos, essa deve ser a nossa ambição, né? A mesma que houve no apóstolo Paulo. Ele é um modelo para nós de alguém que realmente edificou conforme o modelo. O modelo é Cristo. Ele serviu com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações. Irmãos, muitas lágrimas. Quanto que nós temos chorado diante do Senhor por nossos irmãos, né? Não há como nós ficarmos indiferentes quando nós vemos que um irmão tem ficado para trás, né? Ele chorava pelos irmãos. Em Tessalonicenses ele se colocou como uma ama. O cuidado que ele tinha com aqueles irmãos era como de uma ama para com seus filhinhos. E também nós lemos, né, em 2 Timóteo, que ele diz assim: tudo sofro por amor dos escolhidos. Então, assim, ele tinha essa disposição de sofrer pelos escolhidos. Ah, mas eu não sou apóstolo Paulo. Mas você também foi chamado para sofrer.
pelos escolhidos, todos nós. E diz aqui que tentações ou provações, né? Nós somos provados também, irmãos. Nós vimos algumas semanas atrás, compartilhei com os irmãos sobre aquela parábola do servo inútil. Nós somos muito tentados no nosso serviço a Deus de recebermos o reconhecimento. Como nós somos tentados nessa área? Eu sou tentado até hoje. Né? Às vezes nós estamos esperando um elogio que nunca vem. Glória a Deus. Glória a Deus que tudo vem. Né? Porque o Senhor está trabalhando conosco. Né? Ele está tratando conosco. E como falou o Miguel agora na abertura, se vem de Deus essa aprovação, amém? Tudo que procede dele é justo e bom. Né? Ainda que nós no primeiro momento não vejamos isso. Então, servir a Deus debaixo de provações, de tentações. E uma das tentações mais presentes é esta, de sermos reconhecidos no nosso serviço. Como isso é presente, irmãos? E a gente vê quanto que o Senhor podia avançar ali no México, né? E também no Brasil, né? Nós não estamos isentos dessa tentação se os irmãos realmente rendessem toda a glória e não buscassem nenhuma glória, mas rendessem tudo ao Senhor. Nós vemos irmãos ali falando a mesma coisa, reunindo a poucos metros de distância uns dos outros. Por que com alguns que a gente tinha um pouco mais de liberdade, a gente falou, irmão, por que vocês não reúnem junto? Fica aqui meia dúzia de gato pingado aqui, meia dúzia ali. Né? Os pastores amigos uns dos outros. Rompe com essa divisão, caminhem juntos. Né? Isso vai ser um testemunho para o povo, né? Um testemunho para o povo. Né? Então nós precisamos realmente ter esse exemplo, né? Para os outros, esse serviço em amor, esse serviço humilde, esse serviço sofredor, esse serviço que resiste às provações, às tentações. Isso, irmãos, tem um impacto na vida dos irmãos tremendo. Isso impacta demais a vida dos outros. Depois no versículo 24 ele diz assim: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Olha só, cumprir com alegria. Você vê, ele tinha acabado de dar testemunho que ele sofria, servindo com humildade, com lágrima, com tentações. E aqui ele diz assim: olha, eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira. Todos nós temos uma carreira a cumprir. E é um privilégio, né? O apóstolo Paulo, ainda que ele sabia da sua indignidade, ele tinha consciência do prêmio. Né? Eu tenho dito aqui também para os irmãos algumas vezes já, que a maior tragédia para nós é a falta de ambição espiritual. Não desejar o galardão espiritual. Estar satisfeito com a porção aqui da terra. Então, o objetivo dele era cumprir a sua carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Amém? Mais uns 10 minutos encerro aqui. Vamos abrir aqui sobre essa questão de liderança, né? Queria ver com os irmãos aqui alguns versículos em Mateus capítulo 23.
Diz assim: então falou Jesus à multidão e aos discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los. Olha, irmãos, isso aqui é uma exortação a todos nós. Nós devemos encontrar aí esse coração nos líderes, como o coração de Paulo, né? Que realmente sofria tudo pelos irmãos e ele dava o exemplo. Paulo disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Né? Por quê? Porque Paulo ele tinha a mesma disposição. Né? Alguns dizem que o homem mais parecido com Jesus que pisou na terra foi ele. Né? Ele tinha a mesma disposição de sofrer por amor dos irmãos. Ele tinha essa disposição no coração. E nós não vemos isso aqui nesses líderes aqui, nos fariseus, nos escribas. Então, o padrão que nós devemos buscar nos líderes, nos servos de Deus, deve ser este padrão de Cristo, de Paulo, e não desses líderes aqui. Né? Nós vemos que os líderes, irmãos, devem ser os primeiros a praticar essas coisas. Você sabia que o povo aprende muito mais pelo exemplo do que pelo ensino? Muito mais impacto tem a vida exemplar do que as palavras. Né? Às vezes a pessoa está com a cabeça cheia de doutrina, mas ela não viu na prática, na vida de ninguém, o cumprimento daquela doutrina. Por isso que Tito fala, né, que nós devemos ser ornamento da doutrina de Cristo. Está lá em Tito esse versículo, que nós devemos ser ornamento da doutrina, ou seja, nós devemos dar beleza à doutrina. Imagina, irmãos, uma doutrina sem exemplo. Se nós lêssemos aqui essas coisas que nós devemos fazer e não tivesse nenhum homem que tivesse cumprido isso, mas graças a Deus que o Senhor nos deu o exemplo. E nós devemos também seguir as suas pisadas, como ele disse, né? Eu vos dei o exemplo. Né? Bem-aventurados sois se fizerdes essas coisas, conforme o meu exemplo. Então a bem-aventurança está em observar e imitar o Senhor Jesus. Né? Não apenas em conhecer. Né? Muitas pessoas têm muito conhecimento sobre a doutrina, mas não mais esvaziada da prática. Olha aqui, irmãos, uma motivação, a motivação que move muitos servos de Deus hoje e que tem causado escândalo, né? Olha só, verso 5: e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Então o objetivo muitas vezes do serviço é ser visto, né? Isso é um objetivo carnal, né? Que desonra a Deus e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Olha só, prolongadas,
nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os sereis chamados pelos homens Rabi, Rabi. Aqui nós vemos a questão dos títulos, né? Vós, porém, não sejais chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Nossa, irmãos, é muito estranho, né? A gente ser chamado, né, de pastor, né? Nós nunca ensinamos isso para os irmãos, nunca praticamos isso, né? Mas lá no México, né, acho que é comum, e também aqui no Brasil, na tradição das denominações, né, ficar chamando o pastor, né, pastor, o pastor, e sempre que nós íamos ali compartilhar a palavra, né, os irmãos enfatizavam, estes irmãos aqui viajaram 10 mil quilômetros de avião e mais 2.000 e tantos quilômetros para estarem aqui, o pastor fulano de tal, e depois a gente é chamado a pregar, irmãos, a minha vontade era escorrer assim, por honrá-lo e sumir. E toda aquela lisonja, aquilo realmente feria o nosso coração, né? E eu dizia para os irmãos, eu não sou nem digno de estar aqui falando para os irmãos, né? Nós viajamos longe, mas viajamos confortavelmente, né? O Senhor andava a pé, né? Passava fome, passava frio, e nós estamos bem. Aí eu falava para os irmãos, aproveitava até como um gancho, né? É um privilégio servir a Deus. Nós somos privilegiados de poder falar aos irmãos, né? Não é nenhum sacrifício perto do que o Senhor fez por nós, né? Nós somos devedores ao Senhor eternamente. Mas enfim, tem essa questão, né, dos títulos, né? Amam os primeiros lugares e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Então, irmãos, graças a Deus que nós temos aqui, podemos viver essa vida simples, né? Viver essa simplicidade, né? Todos nós sermos chamados irmãos, né? É uma bênção alguém entrar por essa porta e não saber quem que é o líder, né? Quem que é o pastor? Está aí no meio do povo. Ela é um irmão, né? O sumo pastor é Jesus. Nós somos apenas servos dele, né? Nós vivemos para o seu serviço, para a sua glória, e nos sentimos muito honrados de termos esse título único que nos cabe, servos, né? Servos de Deus, apenas isso, irmãos, né? Amém, irmãos? Então, não tinha muito o que falar para os irmãos, mas vamos dizer assim que hoje fica a título de introdução. Depois podemos continuar vendo esse assunto do serviço, né? Para que nós não sejamos realmente apenas teóricos, né? Mas que realmente possamos viver essa prática da vida da igreja, da edificação. Todos nós possamos estar envolvidos e comprometidos com a obra de Deus. A obra de Deus não é feita por um homem ou dois, mas é feita por todos, né? Todos nós fomos chamados a edificar. Pai Santo, te bendizemos por essa palavra, Senhor. Obrigado pela realidade que o Senhor já nos concedeu viver. Ó Deus, que privilégio, Senhor, que honra podermos caminhar na simplicidade da Tua palavra, amando-nos uns aos outros, ó Deus, servindo o Senhor com entendimento, com o coração inteiro. Obrigado por nos ter livrado, Senhor, dessas mazelas, Senhor, desses erros, Senhor, da religião. Ó Deus, obrigado porque o Senhor é o nosso exemplo, o Senhor é o nosso pastor,
Ó Deus, obrigado porque o Senhor nos concedeu, Senhor, o privilégio, Senhor, de trabalharmos para o Senhor, de sermos seus cooperadores. Pai Santo, pedimos ajuda no Senhor para que sejamos fiéis em toda a tua casa. Sejamos fiéis, Senhor, no encargo que o Senhor repartiu a cada um de nós. Senhor, não queremos envergonhar, Senhor, a Ti, Senhor, o Teu nome, ó Deus, exaltando o nosso próprio nome, mas possamos levantar o nome de Jesus Cristo. Ó Deus, levantar, Senhor, a Tua pessoa, Senhor, para que o Senhor seja visto. Possamos edificar de maneira que o Senhor se agrade da casa e receba toda a glória, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, desperta todos nós, desperta do mais jovem, Senhor, ao mais velho entre nós. Ó Deus, todos nós somos chamados e o Senhor tem uma tarefa para cada um de nós. Ó Deus, ajuda-nos para que sejamos achados fiéis. Quando o Senhor voltar, o Senhor possa dizer de nós, servo bom e fiel. Ó Deus, e nos galardoar com a Tua companhia, a Tua presença para sempre. Pedimos em nome de Jesus.